Bora lá, então a gente vai iniciar agora mais uma aulinha. E o conteúdo da vez agora é divisibilidade. É uma parte aí da matemática que é muito importante e que tem mais ideias aí que a gente vai precisar em muitos momentos aí pela frente, tá? A gente vai começar essa aulinha aí. Aí, para a gente falar de divisibilidade, a gente precisa lembrar de alguns conceitos, falar de alguns conceitos aí, e que são conceito de números primos, números compostos e mais outras coisinhas aí, decomposição de números compostos. Aí a gente vai abordar cada um desses tópicos, certo? Bora lá. Números primos, a gente falou deles em algum momento, rapidamente, a gente falou desses caras, tá? E aí a gente precisa lembrar o que são esses números primos. A gente definiu esses números primos como números que possuem apenas dois divisores. A gente vai definir assim, tá? E aí a gente diz que os divisores, então, é o 1 e o próprio número, certo? Aí a gente consegue listar os números primos. Quem são os números primos? O menor deles é o 2, depois o 3, 4, 5. Só seguir aqui. É o 2, o 3, o 5, 7, o 11, 13, tá? 17 e assim por diante. Então, esses caras aqui são os famosos números primos. Aí, qual é a principal característica desse cara aqui, do número primo? Que ele possui apenas dois divisores. Quem divide o 2? Só o 1 e o próprio 2. Quem divide o 3? O 1 e o próprio 3. Quem divide o 5? O 1 e o próprio 5. Tá? Então, esses caras aqui possuem apenas dois divisores. E esses caras, eles são a base de toda a matemática, a gente pode dizer, tá? Porque esses caras vão dar origem a outros números e a partir desse conjunto de números a gente faz tudo que a gente faz aqui na matemática, tá? E eles são muito especiais, esses números aqui, certo? Eu acho que eu comentei quando a gente falou dos números primos, né, uma curiosidade sobre eles é que tem uma premiação de milhões para quem determinar aqui um padrão dos números primos. A gente até hoje não se conhece um padrão para identificar, para dizer qual é o próximo número primo. Para a gente determinar qual é o próximo número primo, aqui eu preciso fazer um exercício mecânico para chegar nesse número. Depois aqui do 17, quem que vai vir? Eu tenho que ver um por um. Tem o 18, que não é. O 19 é primo. Aí depois do 19, 20 não é. 21 não é. 22 não é. 23 é primo. Mas só que não tem uma lógica para a gente determinar qual é o próximo. Quais são os próximos? Não tem.
Aí tem uma premiação bem generosa para quem determinar esse padrão. Beleza? Então, os números primos, basta a gente saber isso. São números que possuem apenas 2 divisores. E conhecer alguns deles. A gente não precisa conhecer todos os números primos, mas alguns é necessário a gente saber. Tá? Pelo menos esses primeiros aqui, a gente tem que lembrar, tem que saber identificar se é ou não é. Aí os números compostos. O número composto. O número composto é um número que não é primo. Eu vou até escrever aqui, ó. Número composto é um número que não é primo. Vai chamar a tua tia, Taylor. Ainda não chegou por aí. Já bati lá na porta dela aqui. Chama. Olha aí, um número composto é um número que não é primo. Aí, então, quem são os números primos? Ou quem são os números compostos? Para ver os exemplos. O 6 é um número composto. Por quê? Porque o 6 é um número composto. Porque quem divide o 6? Para ver os divisores de 6 aqui, ó. O 2 divide o 6, ou melhor, antes do 2. O 1 divide o 6, o 2 divide o 6, o 3 divide o 6 e o próprio 6 divide o 6. Então, quantos divisores o 6 tem? O 6 tem 4 divisores, tá? Eu pego aqui o 8. Quem divide o 8? 1 divide o 8, o 2 divide o 8, o 4 divide o 8 e o próprio 8 divide o 8. Se eu pego o 9, quem divide o 9? O 1 divide o 9, o 3 divide o 9 e o próprio 9 divide o 9. Então, esses caras aqui, o 6 tem 4 divisores, o 8 tem 4 divisores, o 9 tem 3 divisores. Logo, nenhum desses números é primo. Se eles não são primos, são números compostos. Tá? Vou colocar mais um exemplo aqui, o 10. Ó. 10 ou 12 vai me dar uma quantidade maior de divisores. O 12, quem dividiu 12? 12, 1 dividiu 12. O 2 dividiu 12. O 3 dividiu 12. O 4 dividiu 12. O 6 dividiu 12. E o próprio 12 dividiu 12. Tá? Então, eles são os números compostos. Beleza? Tranquilo até aí? Número primo, número composto, número primo, 2 divisores. Número composto não é primo. Beleza? Aí uma outra coisinha que a gente pode perceber, observar. Qualquer número que seja composto, ele é o resultado de um produto de números primos, tá? Se eu olho para os exemplos que eu dei ali, ó, o 6, quem é o 6? O 6 é o 2 vezes o 3. O 2 é o quê? Primo. O 3 é o quê? Primo. Ou seja, o 6, que é um número composto, é o resultado do produto da multiplicação de 2 primos, o 2 pelo 3. Certo?
Essa é informação, guarda aí. Ó, o 8. O 8 é o quê? É 2 vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2. Ou seja, o 8... coloquei um 2 a mais aqui. O 8 é o resultado de uma multiplicação de primos, tá? O 8 é 2 vezes 2 vezes 2. É um número composto que resulta da multiplicação de primos. O outro exemplo que a gente deu ali, o 9. 9 é o quê? É o 3 vezes o 3, tá? 3 vezes o 3 dá 9. Produto de dois primos deu 9, um número composto. E o último exemplo, o 12. O 12 é o quê? O 12 é 2 vezes o 2 vezes o 3. Um produto de primos deu um número composto. Então, os primos são como se fosse o DNA, né, desses números. É a partir deles que a gente consegue formar todos os outros. Beleza? Compreende? Então, qualquer número natural, presta atenção na informação, qualquer número natural é o resultado, ou qualquer número natural vale uma das afirmações. Ou esse número é primo, ou ele é composto. Tá? Se ele é primo, tem apenas dois divisores. Se ele é composto, é o resultado da multiplicação de dois ou mais primos. Tá? Se alguém entrando, é uma pergunta. Alguém quer participar da chamada? Aceita aí. Olha aí, Giovanni já colocou todos os primos aí. Tá? Quem descobrir a regrinha aí dos primos, divide prêmio comigo, viu? Mais alguém aí para entrar? Tô de olho aqui, tô aceitando. Quem que entrou aí? A Cassiane e o Lúvio. Ai, coisa boa. Bem-vindos. Beleza? Então, fechou aqui. Aí, nessa parte aqui da matemática que a gente está vendo, né, que é a aritmética, tem um teoremazinho que é chamado de teorema fundamental da aritmética, que diz justamente o que a gente acabou de ver aí em cima. Todo inteiro positivo, maior que 1, possui uma única decomposição em fatores primos. Tá? Então, é um resumo do que está lá em cima. Estou dizendo aqui o que para ti? Que qualquer número inteiro positivo, aí a gente lembra o que é inteiro, né? E positivo, a gente lembra o que é isso, maior que 1, possui uma única decomposição em fatores primos. Está dizendo o que para a gente? Ó? Que, por exemplo, o 25, o que é decompor um número? Decompor é escrever como uma multiplicação. Escrever como uma multiplicação. Aí, ó, o 25 é o quê? O 25 é 5 vezes 5. Decompor o 25 em fatores primos é fazer isso. Escrever o 25 como 5 vezes 5.
O 35. O que é o 35? O 35 é o 7 vezes o 5. O 24, o que é o 24? É 2, ou melhor, vou colocar 8 vezes 3. Tá? Isso aqui é o 24. Só que 8 vezes 3 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Tá? Então, o teorema fundamental diz que qualquer número pode ser escrito maior que 1, inteiro positivo, maior que 1, pode ser escrito como o produto de fatores primos. Aí tu lembra? Só para ficar bem claro, né? Como a decomposição, a gente falou que é o quê? É escrever como uma multiplicação de fatores primos. Ó. Fatores aqui está falando do quê? Dos caras que participam de uma multiplicação. Lembra lá que eu falei sobre a multiplicação? Cada um desses caras aqui é chamado de fator. Fator 7, fator 5. Fator 5 e o fator 5. Tá? O fator 8 e o fator 3. Os fatores 2, 2, 2 e o fator 3. Certo? Então, fatores primos está dizendo isso, que são os caras que participam dessa multiplicação. Beleza? Aí, uma coisinha aqui, eu vou falar aqui embaixo aqui, a gente fala. Tá, aí tem algumas palavrinhas que elas são muito parecidas e têm significados muito parecidos. Então, a gente precisa entender cada uma dessas palavrinhas e entender em qual contexto a gente vai usar essas palavrinhas. Tá? Então, por exemplo, múltiplo. Múltiplo é o quê? A gente vai entender aqui o que é um múltiplo. Um múltiplo é um número, a gente vai definir assim, um número que resulta na multiplicação de outros dois. Tá? De outros 2, 3 ou 4, quantos sejam. Tá? Mas um múltiplo é o resultado da multiplicação de outros, pelo menos 2 números. Aí a gente precisa de exemplos para entender isso. Ó, quando eu pego o 12 é o quê? O 12 é o resultado, me acompanha, da multiplicação de 2 por 6. Essa é uma possibilidade. Ou ainda, o 12 é o resultado de 3 vezes 4. Tá? Aí o que acontece? Como 3 vezes 4 dá 12, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que 12 é múltiplo de 3. Ou ainda eu posso dizer que 12 é múltiplo de 4. Tá? Ou ainda, 2 vezes 6 também dá 12. Ou seja, eu posso dizer que 12 é múltiplo de 2. Tá? Ou ainda, posso dizer que 12 é múltiplo
de 6. Tudo isso aqui é verdade. O 12, ele é múltiplo de 2, é múltiplo de 6, é múltiplo de 3 e é múltiplo de 4. Tá? O 12 é múltiplo de mais algum número? E aí, me responde agora. 12 é múltiplo de mais algum número? Hum? 12 é múltiplo de 2, de 6, de 3 e de 4. O 12 é múltiplo de mais algum número? Do 1. Pronto, o Giovanni disse lá, tu disse um, o Giovanni disse o outro. Quando eu pego um 1, multiplico por 12, vai dar quanto? Vai dar 12. Significa o quê? Que o 12 é múltiplo de 1 e 12 é múltiplo de 12, dele mesmo. Então, vou até colocar aqui do lado. 12 é múltiplo de 1 e o 12 também é múltiplo de 12. Ó, para ficar bem claro, por que o 12 é múltiplo de 2? Por quê? Porque existe um outro cara que é quem? Que é o 6, que quando eu multiplico por 2, o resultado é 12. Tá? Por que o 12 é múltiplo de 6? Por quê? Porque existe um outro cara que é quem? O 2, que quando multiplicado por 6, o resultado é 12. Por que o 12 é múltiplo de 3? Por que o 12 é múltiplo de 3? Porque existe um outro cara, que é o 4, que quando multiplicado por 3, dá 12. E a mesma coisa para o 4. 4 vezes 3 dá 12. Mesma coisa para o 1. 1 vezes 12 dá 12. Mesma coisa para o 12. 12 vezes 1 dá 12. Tá? Então, o 12 é múltiplo desses caras todos. Tá? E todos esses caras aqui que eu coloquei, ó, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. O que tem em comum entre esses caras? Qual a característica em comum entre esses caras? Quando eu coloco ele aqui, ó, dentro de um conjunto, lembra que a gente falou de conjuntos? Qual a característica em comum desses caras aqui, desse conjunto? O que faz deles elementos de um mesmo conjunto? Deu para entender minha pergunta? O que esses caras têm em comum? E aí? 1, 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. A única coisa que eu vejo é que são naturais. Não, mais além, mais além. No chat aí ninguém disse? O que 1, 2, o 3, o 4, o 6 e o 12 têm em comum? Todos eles, todos esses caras são divisores do 12. Quem dividiu 12? 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Esses caras
são os divisores de 12. Essa é a característica em comum entre eles. São os divisores de 12. Percebeu? Que é a próxima palavrinha que a gente vai falar aqui, ó. Divisor. O que é o divisor? É um número que divide, tá? É um número que consegue dividir o outro. O nosso exemplo que a gente acabou de ver aí, 1 é divisor do 12. Ó, 1 é divisor do 12. Vou fazer a mesma coisa aqui para os outros. Ó. O 2 é divisor do 12. O 3 é divisor do 12. O 4 é divisor do 12. O 6 é divisor do 12. E o próprio 12 é divisor de 12. Tá? Beleza? Aí, ou seja, aqui, ó, o que eu posso dizer? Posso dizer que se 1 divide o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12, significa o quê? Que o 12 tem 6 divisores, tá? O 12 tem 6 divisores, tá? Aí, uma outra palavrinha, só para a gente tem que entender em que contexto, né, em que situações a gente vai usar essas palavrinhas. Ó. Divisível é muito parecido com divisor, mas o sentido é outro, tá? O contexto em que a gente vai usar vai ser outro. Quando que eu digo que algo é divisível, ou que um é divisível pelo outro? Vou dar vou usar o mesmo exemplo que eu estou usando aqui do 12. O 12, eu posso dizer que o 12 é divisível por quanto? Por 1. 12 é divisível por 2. O 12, ele é divisível por 3. O 12 é divisível por 4. O 12 é divisível por 6. E o 12 é divisível por 12. Então, um número ele vai ser divisível por outro se esse outro divide esse número. Estou dizendo o quê? O 12 ele é divisível por 1 se 1 divide o 12. Tá? Consegue perceber aí a sutileza que há entre uma coisa e outra, né? Divisível e divisor?
O 12 é divisível por 1 se 1 divide o 12. O 12 é divisível por 2 se o 2 divide o 12. Por exemplo, o 12 é divisível por 5? 12 é divisível por 5? 12 é divisível por 5? Aí tu vai responder o quê? Tu vai responder que não. Não por quê? Não, porque o 5 não divide o 12. O 5 não divide o 12. Tá? Beleza? Aí era o que a gente ia chegar aqui, divide. Tá? Então, são palavrinhas muito, muito, muito parecidas. Ó. Divide, divisível, divisor, mas que vão ser usadas de maneiras diferentes. Eu costumo fazer um trabalhinho, um exercício para os alunos, que é justamente isso, colocar um número, e aí tu vai me dizer se é divisível ou é divisor. Vou até procurar esse trabalhinho, que aí eu mando lá no grupo para vocês depois. Tá? Então, ó, posso dizer aqui, ó, que o 5 não, coloquei ali como exemplo, né? 5 não divide o 12. Mas o 6 divide o 12. O 8 divide o 12. 8 não divide o 12. Tá? O 10 não divide o 12. Tá? O 2 divide o 12. O 3 divide o 12. Tá? Beleza? Então, a ideia aqui é a gente entender em que contexto a gente vai usar cada uma dessas palavrinhas. Como a gente vai usar. Quando a gente vai usar. Beleza? Ficou claro aí? Tudo? Pronto. Aí, tem mais uma coisinha aqui que a gente precisa falar, que eu não falei. Eu vou ter que passar lá pro final. Porque senão eu vou ficar... Ó, como é que a gente vai determinar um número? Número de divisores. Eu vou só criar o tópico aqui, a gente volta aqui depois, no finalzinho da aula. Deixar para o final mesmo. Número de divisores. Agora subiu. Tá? Agora que eu já entendo cada uma dessas palavrinhas, eu já sei que é um múltiplo, o que é um divisor, o que é divisível, tá? A diferença entre uma e outra, agora a gente pode falar do que a gente chama de critérios de divisibilidade. O que é o critério de divisibilidade?
é a característica de um número para que ele seja divisível por outro, tá? Divisível para que ele possa ser, então, dividido por outro. Então, quando eu falo do critério de divisibilidade por 2, eu estou falando do quê? Estou falando qual a característica que um número precisa ter para ser divisível por 2. Qual a característica? Aí a gente conhece. Qual a característica que o número precisa ser para ser divisível por 2? Lembra? Quando é que um número vai ser divisível por 2? Quando? E aí? Bora lá. Reais? Quando é que o número é divisível por 2? Ou o que o número precisa ter para ele ser divisível por 2? Como ele deve ser para poder ser divisível por 2? Para o número ser divisível por 2, basta que ele seja Número par? um número par. Pronto, só isso. Par. Então, o critério de divisibilidade por 2 é basta que o número seja par. Vou colocar só isso. Tá? Então, se eu pego aqui, por exemplo, o 20 é divisível por 2? É. O 30 é divisível por 2? É. O 22 é divisível por 2? É. Tá? O 15 é divisível por 2? O 15 é par? Não, ele é ímpar. Logo, não é divisível por 2. Tá? O 8 é divisível por 2? O 8 é par, logo é divisível por 2. O 28 é par, logo é divisível por 2. Então, para que seja divisível por 2, basta que o número seja par. Então, eu bato o olho em um número, vi que ele é par, eu posso dizer que esse número é o quê? Divisível por 2. Beleza? Então, o número vai ser divisível por 2 quando for par. Tranquilo? Vencemos. O primeiro critério de divisibilidade. Qual é o critério para ser divisível por 2? Basta ser par. Certo? Pronto. Agora, presta atenção. Critério de divisibilidade por 3. Não é difícil, é fácil. Mas precisa de atenção. Qual é o critério de divisibilidade por 3? Eu vou bater o olho no número 6, se o número é divisível por 3 ou não. Esse número aqui, ó. Esse número aqui eu tenho certeza que não é divisível por 3. Não é divisível por 3. Posso jogar lá na calculadora. Ou se tu tiver com a calculadora aí, fácil acesso, joga na calculadora, vê se vai dar uma divisão exata.
Não vai. Aí a gente vai ver aqui, não é esse o critério, não é esse o critério ainda para ser divisível por 2 ou por 3. Por 2 basta que ele seja par. Por 3, o que a gente vai avaliar? Por exemplo, esse número aqui, melhor, o cara olha assim, tá muito fácil esse. Pronto. Esse número aqui, eu tenho certeza que esse número é divisível por 3. Tá? Aí, como é que eu sei que esses números, que um é divisível por 3, que o outro não é? Eu uso o critério de divisibilidade. Qual é o critério de divisibilidade? Para que um número seja divisível por 3, basta que a soma, presta atenção, dos algarismos. Aí lembra que a gente falou o que são os algarismos. São os dígitozinhos que formam um número. Basta que a soma dos algarismos... Oi? Tem nem sentido isso aí. Basta que a soma dos algarismos seja divisível por 3. Tá? Pronto, não precisa fazer sentido, basta acreditar. Basta crer. Se tu disser isso numa igreja, cai muito bem, sabia? Somente crer. Então o que eu vou fazer? Olhei para esse número aqui. Eu quero saber, eu não quero fazer a divisão desse cara aqui. Eu quero só saber se eu consigo dividir por 3. Eu não quero dividir por 3. Eu quero só saber se eu consigo ou não dividir por 3. Se eu quiser dividir, eu consigo dividir? Aí eu vou fazer a seguinte avaliação. Vou pegar os algarismos 1 mais 3 mais 6. Vou somar. Deu quanto essa somazinha aqui? Deu 10. 10 eu consigo dividir por 3, tá? 10 eu consigo dividir por 3? Não consigo. Então eu não consigo também dividir esse cara por 3. Também não consigo. Tá? Agora eu vou olhar para esse aqui. Vou pegar os algarismos. Vou somar 3 mais 6 mais 0 mais 2 mais 4. Para ver quanto é que vai dar essa soma. Aqui deu 9. 9 com mais 0, 9. 9 com mais 6 está dando 15. Tá? 15 dá para dividir por 3, será? Eu não sei ainda. Será que dá? Será que dá para dividir 15 por 3? Não sei. Então vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar 1 mais 5. Vou somar. 1 mais 5 dá quanto? 6. 6 é certeza que eu consigo dividir 6 por 3. Se eu consigo dividir o 6 por 3, eu também consigo dividir o 15 por 3. Se eu consigo dividir o 15, eu também consigo dividir esse númerozão porrudo aqui por 3. Tá? Então, é uma técnica para mim saber se eu vou conseguir fazer a divisão antes mesmo de fazer a divisão. Beleza? Aí, isso daqui vai ajudar a gente como? Um probleminha. Olha, um probleminha, um exemplo de um probleminha que pode muito bem cair na tua prova. O cara coloca lá o fulano, ou melhor, um pai tem uma herança de deixa eu colocar um valor aqui fictício, 35.675 para dividir
entre 3 filhos, tá? Aí, esse pai quer dividir essa herança entre 3 filhos, de forma que cada filho fique com o mesmo valor. Para que cada filho fique com o mesmo valor, essa divisão aqui por 3 precisa ser uma divisão exata. Então, eu vou conseguir fazer uma divisão exata com esse valor aqui. Olha como é especial isso. Eu não vou precisar fazer a divisão para me responder essa questão. Eu não vou precisar dividir. Eu só vou precisar somar os algarismos. Vou somar os algarismos. 3 mais 5 mais 6 mais 7 mais 5. Aí vou usar a técnica que eu falei para vocês de somar. 7 mais 3, 10. 5 mais 5, 10. Com mais 6, 26 está dando a soma aqui. Ó. 26 é divisível por 3? Não sei. Vou fazer o que então? Somar 2 mais 6. Que deu 8. 8 é divisível por 3? Não. Então 26 não é. Se 26 não é, esse valor aqui também não é. Significa o quê? Que eu não vou conseguir dividir a minha herança igualmente entre os 3 filhos. Compreende? Então, ó, não precisei fazer a divisão para responder a questão. Aí, se o cara não tem conhecimento desse critério de divisibilidade, o que eu vou ter que fazer? Dividir ali tudinho para depois chegar no final e concluir que não é uma divisão exata. Tá? Tu viu como é uma ferramenta forte essa? Beleza? É por isso que às vezes a gente olha assim para o cara que tem um conhecimento matemático e tudo parece fácil para ele. Por que tudo parece fácil para ele? Porque ele tem as ferramentas adequadas para resolver os problemas. Entendeu? Agora, o cara que não tem as ferramentas adequadas para resolver um problema, por mais simples que seja, tudo vai parecer muito difícil para ele. Vai pegar um probleminha simples, que ele não tem a ferramenta necessária para resolver aquele problema, e ele não vai conseguir resolver. E vai achar extremamente difícil. Né? Por quê? Porque não tem a ferramenta. Beleza? Então, esse é o critério de divisibilidade por 3. Fechou? Deu para entender? Bacana aí o critério de divisibilidade por 3. Bora ver colocar 2 exemplos aqui, só para vocês me dizerem aí se dá ou não para dividir por 3. Se eu pego aqui esse número aqui, aí, esses 3 números, o primeiro é divisível por 3 ou não? É ou não é? Primeiro é divisível. Né? Se eu faço a somazinha aqui, eu vou chegar em 21. 21 é divisível por 3. Segundo númerozinho, é divisível por 3 ou não? Não. Eita, Graça. Por que não, Graça? tá por 6, né? Não foi a Grazi, foi a Cassiane, eu acho. Ah, foi a Cassiane. Eu pensei que era a Graça. Por quê? Por que não, Cassiane? Ô, mulher. E aí? O segundo é, o terceiro não é. Segundo é. Não dá 10 ali.
Ó, vou somar aqui 9, mais 1, mais 8. Eu tenho que somar todo mundo. 9 mais 1, 10. Com mais 8, 18. Aí eu penso, 18 é divisível por 3? Ainda não tenho certeza. Então vou fazer a soma de novo. 1 mais 8. Mais 8 dá 9. Agora eu tenho certeza, porque 9 é divisível por 3. Ah, tá. Se 9 é divisível... Pois é, cuidado. E o último? O último é? O segundo é. O último é? E aí? Não vai ser, não. Não vai ser, né? Agora, olha o probleminha que eu posso fazer com isso aqui, ó. Tá aqui esse número. Esse número, eu cheguei à conclusão aqui de que não é divisível por 3. Aí eu te pergunto, quanto eu preciso retirar desse número para que ele seja divisível por 3? Quanto eu preciso retirar? Só um? Só um, exatamente. Se eu tiro uma unidade, ele passa a ser divisível por 3. Porque E dá um número de 3. Exatamente. Se eu tiro um aqui, ó, vai dar quanto? 3, 3, 6, 6. E esse número é divisível por 3. Isso significa o que até? Significa que se eu divido esse número por 3, não sei quanto é que vai dar o resultado da divisão, mas eu já sei que o resto é quanto? É 1. Entendeu? Sacou a parada aí? Eu sei que o resto dessa divisão é 1. Aí, ó, então já te dá uma outra possibilidade, um outro problema que pode aparecer para ti. Te dá um número e te pergunta apenas quanto é o resto desse número na divisão por 2, por 3. Quanto é o resto? Basta tu fazer o quê? Ver quanto tu pode tirar dele para que ele seja divisível por 3. Quanto tu precisa tirar para que ele seja divisível por 3. Entendeu? Beleza, bora para a próxima. Critério de divisibilidade por 5. Quando é que o número vai ser divisível por 5? E aí, esse daqui é para saber. Quando terminar em 5. Alguém completa aí a resposta do Teiro? Alguém completa aí? O último número foi ímpar? Não. Por exemplo, o 13 é ímpar, né, mas não é divisível por 5. Tá faltando uma coisinha. O Teiro falou uma parte, tá faltando outra parte do critério de divisibilidade por 5. Tu falou o quê, Teiro? Vou terminar com 5. O último fator, né? For 5. Um algarismo. Algarismo. Pior que eu falei fator e veio sinal demais na minha cabeça, assim, brilhando. E aí? Ser divisível por ele?
Ó, o Taylor falou terminar em 5, mas não é só terminar em 5, tem um outro também. Pode terminar em 5 ou Fala a primeira letra aí. Eu pensei no 0, já. o 10 é divisível por 5? Falei 0. O 100 é divisível por 5? 50 é divisível por 5? 20 é divisível por 5? É. Logo, para que um número seja divisível por 5, basta que ele termine em 5 ou em 0. 5, 15, ou 10, 15, 20, 25, 30. Todos esses caras aqui são divisíveis por 5. O que eles têm em comum? Terminam ou em 5 ou em 0. Só isso. E aí? Mistério aqui? Então, se eu pego e escrevo para ti, ó, olha como isso é maravilhoso. Ó, esse número, tu sabe qual é? Nem quero saber. Quero saber qual é esse número. Só quero saber se eu consigo dividir esse número por 5 ou não. Consigo. Consigo por quê? Porque terminou em 5. Esse número enorme aqui, eu consigo dividir esse número por 5? Consigo. Consigo por quê? Porque terminou em 5. E aí? Entendeu? Fechou? Permite fazer um comentário aqui, Jota, rapidão. Eu estou me perguntando o porquê que eu não conseguia ver essa beleza quando eu estava lá no fundamental e no ensino médio. Possivelmente era só por causa da preguiça de moleque, né? Porque isso tudo agora me parece magia, assim, e tá tudo muito fascinante. Pô, tu é doido, mano. Isso é lindo. Lindo. A matemática é bonita, é linda. Quando a gente entende ela, né, quando a gente compreende, fica tudo maravilhoso. É lindo. Quando você chegar... Ó, daqui a um tempinho, o que vai acontecer? Vocês vão pegar um probleminha, vai ler o probleminha, vai entender o probleminha, vai resolver, vai conseguir bolar uma solução para o probleminha. E tu vai sentir um prazer que tu nunca sentiu na tua vida. Prazer de resolver uma questãozinha de matemática, de ler, compreender e conseguir bolar uma solução para uma questão de matemática. Tu é doido, é um prazer muito gostoso. Bora lá. Continua firme. A gente vai chegar lá. Tá? Então, esse é o critério de divisibilidade por 5. Basta terminar em 0 ou em 5. Simples. Vencemos aí o critério de divisibilidade por 5. Beleza. Agora, e qual é o critério de divisibilidade por 6? Tu lembra lá que todos esses números aqui que a gente falou, o 2, o 3 e o 5, eram números primos. Já esse cara aqui, ele não é primo, ele é composto. Se ele é composto, ele é o resultado da multiplicação de primos. O 6 é 2 vezes 3. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui, então, para saber se um número é divisível por 6?
Basta então que ele seja divisível por 2 e por 3. Ó. Por 2 e por 3. É o 2 e 3. Tem que dividir o cara. Tá me entendendo? Então vou dizer o quê? Basta ser divisível por 2 e por 3. Tem que ser divisível pelos dois ao mesmo tempo. Aí, se eu já sei o critério de divisibilidade por 2 e sei o critério de divisibilidade por 6, então eu consigo dizer se o número é ou não divisível por 6. Tá me entendendo? Se eu olho, por exemplo, para esse número aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Esse número aqui. Esse número, ele é inicialmente divisível por 2? Sim, porque é par. É par, então é divisível por 2. Esse número aqui é divisível por 3? Sim, também. Aí basta eu fazer a soma dos algarismos. 6 mais 2 mais 4 mais 6. 6 mais 6, 12. 2 mais 4, 6. 12 mais 6, 18. 18, não lembro. Soma dá 9. Pronto. Então concluo o quê? Que esse número é divisível por 3 e é divisível por 2. Se é divisível por 3 e por 2, significa que ele é divisível também por 6. Entendeu a parada? Aí você pega um outro cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é divisível por 2? Por 2 é divisível? Ele é par, né? Então é divisível. Mas e por 3, ele é divisível? Por 3, ele é divisível? Não, senhor. Não, vou somar aqui, ó. 6 mais 2 mais 3 mais 6. 6 mais 2, 8. 3 mais 6 vai dar 9. 9 com 8 tá dando, ó, 17. 17 é um cara que é primo. Como é que ele vai ser divisível por 3? Nunquinha. Se 17 não é, o 6.236 também não é. Então não consigo dividir por 3. Só consigo dividir por 2. Então eu vou conseguir dividir por 6? Hã? Não vou, né? Não. Tem que ser dividido pelos 2. Tem que ser divisível pelos 2, tá? Então, se eu consigo dividir só pelos 2, então não vai dar certo. Eu teria que conseguir dividir pelo 2 e pelo 3. Beleza? Agora, então, me diz aí se esse número aqui, ó, é divisível por 6. Já não é. Bateu o olho, né? Viu que é o quê? Bateu o olho, viu que ele é ímpar, então acabou. Não precisa fazer mais nada. Não é divisível por 6. Tá?
Então, ó, posso colocar lá uma questãozinha para ti. Aí, a questão de uma questão simples, ó. Qual dos números abaixo é divisível por 6? Aí vai lá, o item A tem um número, o item B tem um número, o item C tem um número, D tem um número. Aí se tu não conhece o critério de divisibilidade, o que tu vai fazer? Dividir 1 por 1 até tu achar a divisão exata. Se tu conhece o critério de divisibilidade, é ímpar, risca, ó, não vai ser. Entendeu? Aí vai ver os que são pares. Os que são pares, que sobrou lá. Basta tu ver se a soma é divisível por 3. Aí acabou. Fechou? Já? Pode ir pro próximo? Vou avançar aqui então. Vencemos o critério de divisibilidade por 9. Por 6, né? Por 6. Agora, critério de divisibilidade por 7 é tido como o mais difícil. O mais difícil. Mas não é nada de outro mundo. Tá? Bora lá. Pegar alguns exemplos aqui. Ó. O 102, por exemplo. 102. 102, será que 102 é divisível por 7? Será que se eu dividir 102 por 7 dá uma divisão exata? Aí, para mim saber o que eu vou fazer, eu vou separar esse númerozinho aqui. Ó. Presta atenção. Vou pegar o último algarismo, separar para um lado, e o que sobrou, vou separar para o outro. Me acompanha. Vai ficar assim, ó, 10, tá? E esse último que eu separei para o lado, eu vou multiplicar ele por 2. Vou dobrar o valor dele. 10 vezes 2 vai dar 4. Vou colocar bem aqui, ó. 4. Agora basta eu fazer a subtração aqui desses dois valores, ó. 10 menos 4 dá quanto? 6. 6 é divisível por 7? Não. Então, 102 também não é. Tá? As caretas. Bora ver um outro exemplo. Ó, 175. Será que 175 é divisível por 7? Aí o que eu vou fazer? Não sei, não tenho certeza. Fazer o quê? Vou pegar o último algarismozinho, separar para o lado aqui. Pegar o que sobrou aqui, colocar aqui na frente. Tá? Que é o 17. Esse que eu separei para o lado, eu vou multiplicar por 2. Vou dobrar o valor. É 5, vou colocar 10 aqui. Ó. 12, 17 menos 10 vai dar quanto? 7. 7 é divisível por 7. Logo, 175 é divisível por 7. Entendeu? Vou pegar um número maiorzinho aqui. Ó.
na doida aqui mesmo, para ver se vai dar ou não. Aí. Esse número. Quero saber se esse número é ou não divisível por 7. O que é que eu vou fazer? Pegar o último algarismozinho, separar aqui para o lado, pegar o que sobrou, colocar bem aqui. 8, 7, 5. Menos 2 vezes 5. 10. Agora, subtrai. 8, 7, 5 menos 10 vai dar 8, 65. Ainda não sei, vou fazer o mesmo processo. Pega 8, 65. Aí, que é o mais difícil, o do 7, não dá para dizer, mas que é o mais trabalhoso, com certeza vai ser. Ó, 86, vou repetir 86 aqui embaixo, menos 2 vezes 5, 10. 86 menos 10 vai dar 76. Tá? E 76 com certeza não é divisível por 7, porque 76 é 70 mais 6. Então não é divisível por 7. Se fosse 77, seria. 76 não vai ser. Se 76 não é, o cara aqui de cima não é. Se ele não é, o cara lá do início não era. Beleza? Então, ó, observação. O critério de divisibilidade eu falei no início. Talvez divisibilidade por 7 é talvez o mais difícil, é o considerado mais difícil. Então, não te preocupa, né? Se ficou muito, tu achou complicado, porque tu não foi o único, entendeu? Não é só tu. Beleza? Aí aqui, o critério de divisibilidade por 7 é reforçar ele, praticar ele, para te conseguir lembrar dele quando for preciso, tá? Aí, bora avançar. Critério de divisibilidade por 8. Teve um que a gente pulou aqui, que eu não falei, foi o critério de divisibilidade por 4. Mas aí a gente inclui dentro do... A gente inclui dentro do critério de divisibilidade por 4, por 8, tá? Qual é o critério de divisibilidade por 8? Para o número ser divisível por 8, vou colocar aqui o do 4. Rapidinho, só para a gente entender. Se eu olho aqui, eu prefiro fazer assim. Se eu tenho o número 62, para mim saber se ele é divisível por 4, o que eu vou fazer? Eu vou ter que conseguir dividir o 62 por 2 duas vezes. Tá? Então, divido, como é simples a divisão por 2, divido por 2, dá 31. Consigo dividir por 2 ainda? Não. Então, esse número aqui não é divisível por 4. Não é muito eficiente, né, o critério de divisibilidade por 8, porque acaba que a gente tem que fazer a divisão para determinar se vai ou não ser divisível. Critério de divisibilidade por 8, eu vou mostrar aqui. Critério de divisibilidade por 8. Quando é que um número vai ser divisível por 8? Quando ele for 3 vezes divisível por 2. Aí eu vou ter que dividir por 2 um número uma vez. Ó. Divido por 2. Dá quanto? Dá 80.
e 1. 81 já é ímpar. Então, só consegui dividir uma única vez por 2. Significa que não é divisível por 8. Vou pegar um outro exemplo. Vou dividir por 2. Bora ver quanto é que dá. Por 2 vai dar 3, 1, 3. Só consegui dividir uma única vez por 8. Ou por 2. Então não é divisível por 8. Não estou dando sorte aqui. Bora ver aqui. Ó, vou dividir por 2 uma única vez. Uma primeira vez, melhor dizendo. 640 dividido por 2 vai dar 320. Agora vou dividir o 320 por 2 de novo. Vai dar 160. 160 eu consigo dividir por 2, logo esse número aqui do início era divisível por 6, por 8. Por quê? Porque eu consegui dividir uma, 2 e iria conseguir dividir uma terceira vez. Tá? Então, é assim que a gente vai determinar se o número é divisível por 8 ou não. Vou ter que dividir por 2 3 vezes. E para ser divisível por 4, vou ter que dividir por 2 2 vezes. Tá? Não é tão eficiente quanto os outros exemplos aí que a gente viu. Porque a gente acaba tendo que fazer a divisão, por mais que seja a divisão por 2, né? Que é uma divisão simples, é só pensar na metade do número. Tá? E aí? Vencemos? Deixa eu colocar um exemplozinho para vocês. Ó. Tá aqui. Esse número é divisível por 8? É divisível por 8? É divisível por 8? E aí? Bora lá, me diz aí. Beleza, Nath. E aí, o primeiro número é divisível por 8? Tem alguém aí ainda? Eu teria que fazer a divisãozinha, né? Vou fazer a divisão por 2. Dividindo por 2 vai dar... Vai dar isso aqui, ó. Aí divido por 2 mais uma vez. Se der par, eu consigo dividir por 8. E vai dar 2, 2, 5, 2. Pronto. Consigo dividir por 8.
Tá? Esse cara aqui eu consigo dividir por 8. Beleza? Aí se eu olho para esse aqui, ó, consigo dividir por 8, vou ter que fazer a divisãozinha dele. Vou fazer aqui embaixo. Só pensar na metade desse número. Qual a metade dele? A metade dele, 2, 5, 1, 3. Ah, já deu ímpar. Então não vou conseguir dividir por 8. Pegar o último lá. 8, 1, 8, 8. Metade desse número aqui é 4, 9, 4. Agora eu vou dividir mais uma vez por 2. Mais uma vez a metade. A metade aqui vai ser 2, 4 e 7. Nem precisava, né? Já fiz aqui uma segunda vez. Dividi uma primeira, dividi uma segunda. Ah, não, dividi a primeira, agora que eu estava dividindo a segunda vez. Então isso daqui não vai ser, porque só consegui dividir uma vez por 2. Uma vez por 2, a segunda vez já deu ímpar. Então não é divisível por 8. Beleza? Aí falta só o critério de divisibilidade por 9. 9 e por 10. Bora lá para a gente fechar. Aí qual é o critério de divisibilidade por 9? Da mesma forma que a gente olhou por 6 como um número composto, aqui o 9 é um número composto. O 9 é o quê? É 3 vezes 3. Tá? Aí o que acontece? Para que um número seja divisível por 9, por isso que o algoritmo, o critério vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo, não vai ser parecido, né? Quando que o número vai ser divisível por 9? Quando a soma dos algarismos for divisível por 9. Bora ver os exemplos. Se eu pego esse número aqui, é divisível por 9, para mim saber o que eu preciso fazer? Somar os algarismos. 8 mais 1 mais 9 dá 18. 18 é divisível por 9. Logo, 819 é divisível por 9. Outro exemplozinho. Esse númerozinho aqui é divisível por 9? Basta eu fazer a soma dos algarismos. Tá? 7 mais 2 mais 1 mais 8. 7 mais 2 mais 1 dá 10. Mais 8, 18. Logo, o número que a gente tinha lá no início é divisível por 9. Mais um exemplozinho para fechar aqui. Esse númerozinho aqui, será que é divisível por 9? Bora ver, vou ter que somar. 9 mais 2 mais 1 mais 7 mais 8. 9 mais 1, 10. 8 mais 2, 10. Mais 7 está dando 27. Está dando 27.
27, ainda não tenho certeza se é divisível por 9. Vou fazer o quê? Somar. 2 mais 7. 2 mais 7, 9. Pronto. Se 2 mais 7 dá 9, 9 é divisível por 9. Então, o número aqui do início é divisível por 9. Tá? Aí, para fechar, o critério de divisibilidade por 10. Alguém me diz aí qual é o critério de divisibilidade por 10? O 10 é 2 vezes 5, né? Então, significa o quê? Que para ser divisível por 10, tem que ser divisível por 2 e por 5. Para ser divisível por 2, o número tem que ser o quê? Par. Para ser divisível por 5, o número tem que terminar em 0 ou 5. 0 ou 5. Então, a conjunção desses dois conjuntos vai dar o quê? A interseção, melhor dizendo, desses dois conjuntos vai dar o quê? Dos números pares com os divisíveis por 5. Qual a interseção deles? O que tem nos dois conjuntos? Quais são os elementos que aparecem nos números pares e nos divisíveis por 5? São todos os números terminados em 0. Só basta terminar em 0, né? Porque se termina em 0, é par. Logo é divisível por 2. E se termina em 0, é divisível por 5. Então, para que seja divisível por 10, tem que terminar em 0. Beleza? Então, com isso, a gente fecha os critérios de divisibilidade. Tá? Agora seria a gente fazer uns bons exercícios. Aí, para fechar, só um tópicozinho que eu coloquei aqui embaixo, que é para a gente determinar o número de divisores. Como é que eu vou determinar o número de divisores? Nem sempre é necessário eu calcular divisor por divisor. Basta eu usar uma técnica aqui para determinar quantos são os divisores. Tá? Mas até aqui tá o quê? Critérios de divisibilidade. Deu para acompanhar. Pronto, agora é praticar, exercitar. Beleza? Aí para encerrar, bora falar aqui rapidinho do número de divisores. A gente usou aqui como exemplo, aí mais no início, o 12. Coloca bem aqui, ó. Divisores de 12. Quem são os divisores de 12? O 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Tá? Aí tem uma coisinha interessante aqui, ó. Se a gente olha para esses caras, ó. 1 vezes 2, 1 vezes 12, dá 12.
2 vezes 6 dá 12. 3 vezes 4 dá 12. Bora ver um outro exemplozinho. Você pega aqui os divisores de 64. E 64 está muito alto. 24. De 24, quem são os divisores? O 1, o 2, o 3 divide 24? Aí é nessas horas que a gente vai usar os critérios de divisibilidade. ICNU. Divide, né? O 4 divide. O 5 não. O 6 divide. Seis divide. E qual é o próximo? 8. Depois 12. Depois 24. Tá? Aí se eu olho aqui para cá também. Uma vez o 24. 24. Duas vezes o 12. 24. 3 vezes o 8. 24. 4 vezes 6. 24. Tá? Bora ver mais um exemplozinho aqui. Divisores de 64. Para ver se a gente consegue listar todas aqui. Divisores de 64. Quem são? É o 1. É o 1. O 2. O 3 não é. O 4. O 5 não é. O 6 não é porque o 3 não era. O 7 também não é. O 8, sim. Quem mais? Aí o próximo aqui é... Sei o quê? Dora, me ajuda aí. A próxima é 16. Depois 32. E depois 64. Aí, se a gente perceber, né, a gente foi só multiplicando por 2. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E se a gente olha para cá também com o primeiro, com os extremos, né? Mesma coisa que aconteceu antes vai acontecer aqui.
e o 8 com ele mesmo. 8 vezes 8, 64. Tá? Então, esses caras aqui são os divisores dos números que a gente colocou aqui. Os divisores de 12, os divisores de 24, os divisores de 64. Aí, bora olhar a quantidade, quantos tinha. O 12 tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 divisores. O 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 divisores. O 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 divisores. Tá? Aí, o que a gente vai fazer agora? Então, a gente vai determinar uma maneira de encontrar quantos são os divisores. Não quais são, mas quantos são. Por exemplo, o 12. Bora ver os exemplos que a gente colocou aqui. O 12. 12 eu vou ter que fatorar o 12. Escrever, fazer a decomposição em fatores primos do 12. 12 é 2 vezes o 2 vezes o 3. Aí, 2 vezes 2 eu preciso usar, que a gente vai ter que usar, por mais que a gente ainda não tenha estudado, não tenha visto, as propriedades de potência. 2 vezes 2, eu vou usar a propriedadezinha de potência e vou escrever isso daqui assim, ó, 2 ao quadrado, tá? Então, vou reescrever o que está aqui, ó. Vou dizer, então, que o 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, vezes o 3, tá? Aí, quem é o expoente do 3, que não aparece aqui? É 1. Então, para a gente determinar o número de divisores do 12, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 2, que é expoente, e esse 1, que é expoente, ó. Vou colocar eles aqui para baixo. Aí eu vou fazer o seguinte, 2 mais 1 vezes 1 mais 1. Vou pegar o expoente e somar uma unidade. Aí eu multiplico os dois valores. 2, que é o expoente, mais uma unidade, vezes 1, que é o expoente do 3, mais uma unidade. Aí vai multiplicar esses dois valores. 2 mais 1 é 3. 1 mais 1 é 2. 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, vai dar 6. 6 é quem? É o número de divisores do 12. Tá? Um processo um pouquinho longo. Mas é prática, tudo é prática aqui. Então, bora ver, ó. 24. 24. Quem é o 24? É 2 vezes o 2 vezes o 2 vezes o 3. Só que esse 2 vezes o 2 vezes o 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Tá? Então, vou reescrever isso aqui do lado. Isso é 2 elevado a 3 vezes o 3. Quem é o expoente do 3? É o 1. Então, vou pegar esses expoentezinhos, colocar para cá, para me fazer uma continha com eles. Fazer 3 mais 1 vezes 1, aí eu tenho que somar 1 a 1. Tá? Vou pegar o expoente e somar uma unidade. Se pegar o expoente e somar uma unidade. 3 mais 1 vai dar 4.
1 mais 1 vai dar 2. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 é o quê? O número de divisores do 24. Tá aqui. Beleza? 64. 64 é o quê? 64 é 2 vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2. Esse é isso. Isso. 2 vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2 é o quê? É 2 elevado a 6. Tá? Eu vou fazer o quê? Pegar o expoentezinho, que é 6, e vou somar uma unidade. Aí não tem nada para multiplicar, o resultado, então, vai ser 7. 7 é o quê? A quantidade de divisores do 64. Quantidade de divisores do 64. Beleza? Então, ó, eu consegui. Vai finalizar aqui. Rever, né, esse finalzinho aqui, que foi a parte mais complicada da aula, né, até daqui, quando a gente falou do critério de divisibilidade por 7. Eu sei que até no 6 está tranquilo. Depois chega no critério de divisibilidade por 7, começa a ficar um pouquinho complicado. Então, dá uma olhada novamente nesse pedacinho da aula, tá? Para entender bacaninha. E fazer exercício. Praticar, fazer exercício. Dessa vez eu vou ver se eu consigo, se eu coloco lá a listinha para vocês, tá? Mas é isso. Por hoje, aí a gente fecha com os critérios de divisibilidade e é praticar para a gente poder usar essa ferramenta no momento que a gente precisar. Quando eu precisar dessa ferramentazinha aqui, eu lembrar disso. Certo? Disponha, minha amiga. Obrigadão pela participação de hoje, de vocês. Boa noite, bom descanso e até quinta-feira, mesmo horário, no canal. Beleza? Valeu, molecão. Boa noite. Valeu.